É futebol, meu. Vamos aos resultados dos jogos da segunda rodada, tanto da Sul-Americana como da Copa Libertadores da América 2025. Começando pela Sul-Americana, nós até já trouxemos alguns resultados aqui no canal, vamos repetir alguns e os que faltam trazer. Caracas da Venezuela empatou em 2-2 com o Cienciano do Peru. O Grêmio venceu a equipe peruana do Clube Atlético Grau por 2-0. O Independente, que deve ser da Argentina, se eu não me equivoco, venceu por 2-1 o Boston River do Uruguai. O América de Cali da Colômbia ficou no 1-1 com o Corinthians. O Vasco venceu o Puerto Cabello da Venezuela por 1-0. O Godoy Cruz venceu o Sportivo Luquenho, que é do Paraguai, por 2-0. Até aí a gente já tinha trazido esses resultados. Falta a sequência. O Huracan da Argentina venceu o Racing do Uruguai por 5-0 em casa. O Palestino do Chile venceu a União Santa Fé por 2-0. O Cruzeiro perdeu em casa por 2-1 para a não tão conhecida equipe do Mus Hulk, o Hulk Runa. O Lanús da Argentina venceu o Melgar por 3-0 em casa. União Espanhola perdeu para a equipe da Colômbia do Once Caldas por 2-0. Defensa e Justiça da Argentina ficou no 0-0 com Vitória da Bahia. O Atlético de Minas Gerais aplicou uma goleada no Deportes Iquique por 4-0 venceu. E o Fluminense também fez uma goleada, aplicou uma goleada de 5-0 na equipe boliviana do Clube Gualberto Villarroel, São José. A Universidade Católica, que não é do Chile, é de outro país, venceu o Cerro Largo por 3-1 e o Guarani venceu o Nacional Potosí por 2-0. Agora nós vamos à classificação após a segunda rodada da Sul-Americana. E nós temos bastante brasileiros, inclusive, parece que é 7, igualmente a Libertadores. O Guarani no grupo A, esse Guarani, vamos até checar aqui da onde que seja, o Guarani do Paraguai, exatamente. O Guarani do Paraguai tem 4 pontos. Vem na primeira colocação. Em segundo lugar, o Nacional Potosí da Bolívia. O Independiente da Argentina. Independiente tem 3 em terceiro. E o Boston River do Uruguai. Vocês estão vendo aí de onde são as nacionalidades, porque são equipes muitas das vezes não tão conhecidas, como por exemplo esse Universidade. Você conhece a Universidade Católica do Chile, mas essa é do Equador, que está em primeiro no grupo B com 4 pontos. Em segundo lugar vem o Vitória da Bahia, Defensa e Justiça da Argentina com 2 pontos, e o Cerro Largo vem na última colocação, Cerro Largo, que é do Uruguai. O grupo C com o Huracan da Argentina vem em primeiro lugar, ou está em primeiro lugar com 6 pontos. O América de Cali da Colômbia com 4 pontos, o Corinthians em terceiro com 1 ponto, e o Racing, que não é o da Argentina, olha só, é o do Uruguai, é um outro Racing. O Racing da Argentina está na Copa Libertadores. O grupo D, Godoy Cruz com 6 pontos e o Grêmio com 6 pontos. O Godoy Cruz está na frente no saldo de gols. O Godoy Cruz é da Argentina. O Sportivo Luquenho, que é do Paraguai, vem em terceiro com 0, porque tem menos 3. E com menos 4 vem a equipe do Peru, do clube. Agora nós vamos para o grupo E. Olha só, era para o Cruzeiro estar liderando. O Cruzeiro perdeu todos os seus 2 jogos. Até agora eu não sei pronunciar se é Muski ou Musruk Runa Sporting Club. Talvez eu vou colocar Muski Runa. Eu vou chamar assim. Isso em português. É uma equipe do Equador. Está em primeiro do grupo do Cruzeiro. Grupo E. O Palestino do Chile vem em segundo, com 3 pontos. 3 pontos também a equipe do Atlético União da Argentina. Em último lugar, o Cruzeiro sem 1 ponto.
O grupo F, Fluminense primeiro com 6 pontos. O Once Caldas, que é uma equipe da Colômbia, vem em segundo com 3. União Espanhola, equipe do Chile, vem em terceiro com 1. E o clube, na realidade, é Clube Gualberto Viral Royal, Clube novamente Deportivo São José. Eita, nome grande. Da Bolívia vem em último lugar. Grupo G, Lanús da Argentina com 4. Os mesmos pontos do Vasco da Gama com 4, só que no saldo do gols tem 3 contra 1 do Vasco. Em terceiro lugar, o Puerto Cabello da Venezuela com 1. Diferença só de gols, 1 menos. E o Melgar tem menos 3, por isso que fica na quarta ou última posição. O Melgar, que é do Peru. E o grupo H, Atlético Mineiro com 4 pontos na frente. No saldo de gols da equipe do Caracas da Venezuela com 4. O Cienciano do Peru vem em terceiro com 2 pontos. E o último lugar para o Deportes Iquique do Chile. É isso de Sul-Americana. Olha só, passando aqui para vocês a liderança. Então, dos brasileiros, no grupo B, o Vitória está em segundo. O Grêmio no grupo D está em segundo. Aqui é Decepção Cruzeiro no grupo E com quarto lugar ou em último lugar. O Fluminense no F está em primeiro. O Vasco no G está em segundo lugar. E o Atlético no H está em primeiro lugar. Então nós temos Atlético, Vasco, Fluminense, Cruzeiro, Grêmio, Corinthians e Vitória disputando a Sul-Americana 7. Lembrando que nessa fase de grupos, se eu não me equivoco, se classificam só os primeiros colocados, podendo, obviamente, ao contrário da Libertadores, em que os 2 primeiros de cada grupo se classificam, na Sul-Americana é só o líder que se garante nas oitavas, enquanto os segundos colocados vão, ainda tem que, os segundos colocados vão para os playoffs contra os terceiros da outra competição. Então, é essa regra aqui, Santos, para a gente entender. Os primeiros já estão garantidos na próxima fase, os 8 primeiros. Os 8 segundos vão disputar playoff ou fase classificatória para as oitavas de finais com os 8 terceiros lugares da onde? Da Copa Libertadores da América. É isso aí, a diferença. Então, quem está em segundo ainda não está garantido para a próxima fase a disputar contra os da Libertadores. Está tudo junto e misturado. Agora nós vamos para a Libertadores. Resultados. Tivemos jogo suspenso, polêmica. No jogo do Fortaleza com o Colo-Colo. A gente vai atualizar isso também. Vamos lá. Vocês já estão vendo aí. Botafogo venceu o Carabobo da Venezuela por 2-0. O Libertad do Paraguai venceu em casa o Talheres da Argentina por 2-0. O Peñarol do Uruguai venceu o Clube Deportivo Santo Antônio. Peñarol do Uruguai, Clube Deportivo da Bolívia por 2-0. O River Plate empatou em 0-0 com o Barcelona de Guayaquil, do Equador. O Estudiantes da Argentina perdeu em casa para a Universidade de Chile por 2-1. O Independente Del Valle venceu por 1-0 o Universitário. O Olímpia do Paraguai perdeu em casa. Foi goleado pelo Vélez Sarsfield da Argentina por 4-0. O Bahia conseguiu um ótimo resultado, venceu fora de casa o Nacional do Uruguai por 1-0. O Bolívar da Bolívia venceu por 3-0 o Sport Cristal do Peru. O Flamengo teve a sua primeira derrota sob o comando do Felipe Luiz em casa para o Central Córdoba por 2-1, acho que esse Central seja até da Argentina. O Palmeiras venceu o Cerro Porteño do Paraguai por 1-0. A LDU do Quito venceu o Deportivo Táchira da Venezuela por 2-0. O Racing da Argentina, isso aí é da Argentina, perdeu em casa para o Bucaramanga. Esse nome aqui tem que pausar para falar. Bucaramanga. Da Colômbia por 2-1. E o Internacional aplicou 3-0 no Atlético Nacional da Colômbia. Ainda temos outros jogos, claro. São Paulo ficou 2-2 com o Alianza Lima do Peru. E o jogo suspenso, depois de 20 e poucos minutos do segundo tempo, o Colo-Colo com o Fortaleza no Chile. A luta aí do Fortaleza para conquistar os 3 pontos por conta da invasão, isso a CBF até pediu, pode ser até que se confirme. Já temos uma sanção para
o próprio Colo-Colo. O próximo jogo será sem torcida, mas penso que não vai ficar só nisso e aguardamos para que, no mínimo, o Fortaleza vença o jogo por 3-0. Foi isso que o próprio presidente da CBF pediu. Mas pode ser que a Conmebol assim não aceite e ainda tenha o restante do jogo, talvez no campo neutro ou no mesmo campo sem torcida. Vamos lá, a classificação da Libertadores, Grupo A. Universidade, que não é del Chile, ou do Chile, é de Chile, vem em primeiro com 6 pontos. Em segundo lugar, vem o Estudiantes com 3 pontos, Estudiantes da Argentina. Em terceiro, o Botafogo com 3. E em último lugar, o Carabobo da Venezuela. Futebol venezuelano aí. Grupo B, River Plate em primeiro, River Plate da Argentina. Segundo, Barcelona e Guayaquil, do Equador. Terceiro, também a equipe do Equador, Independente Del Valle, com 3 pontos. Em último lugar, o Universitário do Peru. O grupo C, LDU de Quito, primeiro lugar com 4 pontos. E segundo lugar, o Central Córdoba, da Argentina. E em terceiro lugar, quem diria, o Flamengo nesse grupo. Veja aqui que tem um sinal laranja, que são os terceiros lugares. Se o Flamengo ficar em terceiro lugar na Libertadores, vai para a Sul-Americana disputar uma possibilidade de ir para as oitavas da Sul-Americana. O Deportivo Táchira vem em último. O Deportivo é da Venezuela. No grupo D, Libertad do Paraguai vem em primeiro, ou está em primeiro com 6 pontos. Em segundo, o São Paulo com 4 pontos. Em terceiro, a Alianza Lima do Peru com 1 ponto. E em quarto lugar, o Talvez com nenhum ponto da Argentina. A equipe no grupo E do Bucaramanga, primeiro lugar com 4 pontos, equipe da Colômbia. Isso aqui é uma surpresa, né, nesse grupo. Tem Racing, Colo-Colo, para estar no mínimo Racing, Colo-Colo, Fortaleza aí. O Racing da Argentina vem em segundo com 3 pontos e Colo-Colo com 1, Fortaleza com 1, porque o jogo foi suspenso. Mas, confirmando a vitória por 3-0 do Fortaleza, ele pega aí o lugar do Colo-Colo. Fortaleza perdeu em casa por Racing por 3-0 na primeira rodada. Muito bem. Então, no momento, veja que está só um jogo aqui, não está o segundo jogo. Fortaleza está em 8. Falta decidir esse segundo jogo como é que vai ser. Se teremos o restante do jogo, dos minutos restantes, ou a vitória do Fortaleza pela invasão da torcida chilena do Colo-Colo. Grupo F, grupo do Internacional, que vem em primeiro com 4, os brasileiros estão bem aqui. Em segundo vem o Bahia com 4, em terceiro Atlético Nacional com 3, Atlético Nacional da Colômbia, e em último lugar o Nacional do Uruguai com nenhum ponto. Grupo G, Palmeiras vem, ou é o líder, com 6, o Bolívar da Bolívia com 3, e segundo e terceiro Cerro Porteño do Paraguai com 3, em quarto e último lugar o Sport Cristal do Peru com 0. E agora o grupo H, Vélez Sarsfield da Argentina com 6, primeiro Peñarol do Uruguai com 3, segundo e terceiro Clube Deportivo São José da Bolívia com 3, e em último lugar o Olímpia do Paraguai. Então fechou aí a classificação da Libertadores. Hernan Barcos, com mais de 40 anos, tem 4 gols. É o artilheiro, isso porque o Alianza Lima disputou os playoffs anteriores, os jogos anteriores à fase de grupos, a primeira, a segunda, às vezes chega até a ter 3 fases ou 3 jogos. É por isso que o Barcos tem bastante gols, porque a equipe do Peru já jogou bastante jogos. Aliás, nós podemos até colocar aqui o futebol completo, esses resultados anteriores à fase de grupos. Fez classificar algumas equipes para a fase de grupos. Lembrando que já vamos para a terceira rodada, a partir de terça-feira, 22 de abril. Já temos a terceira rodada da Libertadores e deve ser nessa semana também a da Sul-Americana. Ó, aqui tem, para vocês terem uma ideia, 3 rodadas mesmo. 3 playoffs podem ser também. Olha só como começa a Libertadores. E isso acontece com a Sul-Americana também. Então, começou aí com Monagas, então, que é o Monagas da Venezuela. Enfrentou o Defensor do Uruguai e venceu por 2-0. Isso o primeiro jogo, me parece. Então, olha só como que é a Libertadores.
muitos jogos até mesmo, as primeiras fases, o primeiro jogo lá, fase classificatória. Tivemos Nacional e Alianza Lima, olha, jogou? Exatamente, Nacional. O Alianza Lima empatou em 1-1 com o Nacional do Paraguai. E olha o nome dessa equipe aqui, não tem nem como saber. É a equipe do Blooming. Eu nunca ouvi falar da equipe do Blooming. Mas está aí. E esses jogos aconteceram em fevereiro, 4, 5 de fevereiro, muito bem. Então, o Blooming, da onde que é o Blooming? E El Nacional. O Blooming é da Bolívia. É Clube Social, Cultural e Deportivo Blooming. Eu nunca vi ter tanto deportivo, tanto clube nos times da Bolívia. E El Nacional é do Equador. Então, esses foram os primeiros jogos. A primeira rodada. O Monagas venceu por 2-0 o Defensor. E no segundo jogo venceu por 2-0. Avançou. O Alianza Lima empatou em 1-1 com o Nacional e depois venceu por 3-1. E o El Nacional fez 2-1 no Blooming e venceu por 4-3 nos pênaltis. Aí vem a segunda rodada, que inclui os 3 clubes dessa terceira e mais outros que vêm na fase de grupos, como inclusive brasileiros, como Bahia e Corinthians. O Deportivo Iquiques pegou o Santa Fé, Iquiques do Chile e Santa Fé da Colômbia, se eu não me equivoco. E venceu por 2-1. The Strong da Bolívia ficou em 1-1 com o Bahia. O Alianza Lima ganhou do Boca Juniors por 1-0. O Boston River do Uruguai venceu por 1-0 o Nublense. O Nublense, da onde que é o Nublense? Do Chile. Olha só, complicação toda aqui para os times, né? Eles já jogaram muito mais. Universidade Central da Venezuela ficou no 1-1 com o Corinthians. O El Nacional perdeu para o Barcelona de Guayaquil por 1-0. O Nagas perdeu 4-0 para o Cerro Porteño em casa. E o Tolima perdeu para o Melgar por 1-0. O Tolima é da onde? É difícil, da Colômbia. E o Melgar é do Peru, se eu não me equivoco. É. Aí vem a sequência. Segundo jogo. O Santa Fé venceu por 2-1, ficou empatado. Deportivo Iquiques. E o Deportivo Iquiques venceu nos pênaltis por 2-1 a equipe do Santa Fé da Colômbia. Avançou o Deportivo Iquiques, mas ainda teve a terceira rodada. O Bahia já empatado com o Destrog em 1-1, venceu por 3-0, agregado 4-1. O Boca Juniors fez 2-1 na Aliança Lima, mas nos pênaltis perdeu para a equipe do Barco por 5-4. O Benz ficou no 1-1 com o Boston River avançou. Barcelona de Guayaquil ficou no 1-1 com o El Nacional, o Barcelona avançou. O Corinthians, com a equipe da Venezuela, venceu por 3-2, o agregado 4-3 avançou. Cerro Porteño ficou no 3 com o Monagas, agregado 7-1. Melgar 1-0 no Tolima, agregado 2-0. Aí vem a terceira rodada. Deportivo Iquiques e Alianza Lima. Melgar e Cerro Porteño. Boston River e Bahia. Barcelona e Corinthians. 2-1 para o Alianza Lima no primeiro jogo. Melgar perdeu para o Cerro Porteño por 1-0. Barcelona de Guayaquil venceu o Corinthians por 3-0. E o Boston River ficou no 1-1 com o Bahia. A Alianza Lima ficou no 1-1 com o Deportivo Iquiques do Chile, 3-2 no agregado para a equipe do Alianza Lima, que foi para a Libertadores, e o Iquique para a Sul-Americana. O Cerro Porteño ficou 4-2 no Melgar. Cerro Porteño 5-2 no agregado, foi para Libertadores, Melgar para a Sul-Americana. Corinthians venceu por 2-0 o Barcelona e Guayaquil, mas não conseguiu, ficou 3-2 para o Barcelona e Guayaquil. Guayaquil na Libertadores, Corinthians na Sul-Americana. Bahia venceu o Boston River por 1-0, tinha empatado de 0-0. O River foi para Sul-Americana e o Bahia para a Libertadores. É assim que funciona. É jogo que não acaba mais. E assim nós trouxemos todos os resultados de ambas as competições. Sobre o Fortaleza, vamos ver aqui se temos alguma atualização. Até o momento, creio que não. Só a punição para a equipe do Colo-Colo.
Conmebol proíbe torcedor de Colo-Colo em partidas da Libertadores. Essa é a primeira punição. Vocês estão vendo aí. É isso, meus amigos. É futebol. Até mais.